Você falou da Palma de Ouro, vou puxar também essa questão do Parado, falando do Emília Pérez, né, que foi abraçado pela indústria, teve tantas indicações e tal. Dali, você que passou, que cobriu o Festival de Cannes ano passado, né? Eu lembro que quando estava rolando o Festival de Cannes ano passado, parecia muito que era o ano que os filmes do Festival de Cannes não chegariam no Oscar, diferente dos anos anteriores, né? E no final, Emília Pérez, no final, a Nora, no final... o próprio Flow, que estava lá na Um Certo Olhar, vai ganhar a animação, o Aprendiz, a Garota da Agulha, entre tantos filmes, acabam aparecendo no Oscar, né? Como você olha, você esperava, quando você assistiu esses filmes lá, você esperava essa jornada toda deles para chegar no Oscar? Eu te confesso que, no caso de Anora, por gostar do cinema do Sean Baker, eu tinha meio que a noção de que pela primeira vez o Sean Baker saindo já com pré-distribuição, sem precisar vender o filme, sem precisar jogar no circuito, como daí depois eles fizeram, né, em casos passados, Red Rocket tá tirado, Projeto Flórida tirado. Eu imaginei que o festival ele daria um suporte para chegar numa data de lançamento interessante, e aí foi no final de outubro nos Estados Unidos, para ter uma segunda janela de festival e para, pelo menos, entrar para consideração, quem sabe para roteiro, mas eu não esperava esse impacto direto, apesar de já imaginar desde muito cedo que a Nora, nessa temporada, seria um concorrente a melhor filme. Eu te confesso que eu não imaginaria de a Nora vencer prêmio de montagem, assim como foi, né? A minha visão dessa temporada é que uma temporada diferente e na hora de votar no Oscar, quando você tem um Oppenheimer, por exemplo, que se dá o luxo de abrir mão de dar um roteiro e dar o roteiro adaptado para um outro filme, nessa temporada a gente chegou ali na semana de votação com um monte de incerteza, que tinha a Nora vencendo o prêmio do Sindicato de Produtores e Diretores, mas quem poderia apontar um grande favorito e apostar, olha, esse aqui é o filme a ser derrotado que vai ganhar tudo? Eu acho que o votante, ele pensou, o que gostou muito de Anora, ele foi com a Anora até o fim para dar 4 prêmios para o Sean Baker. E aí, voltando na questão do festival no geral, o grande comentário no festival era isso, que era uma seleção muito mais fraca do que a do ano anterior, e existia essa comparação de que deve ficar para os festivais do final do ano, Veneza e Toronto especialmente, né? E o que a gente viu ali nessa faixa de Veneza e Toronto, surge, por exemplo, o vencedor de filme internacional, que Ainda Estou Aqui, depois tem um Conclave que entra também, mas é uma temporada que aí tem um Brutalista, por outro lado, mas é essa temporada que não tem aquele filme que desde cedo, esse aqui é o candidato a ser derrotado. Eu acho que faltou isso e fez com que desse tanta força para Nora. Na minha visão, essa temporada no geral de festivais, eu fiz a cobertura de Cannes ali dos finais da temporada também, foram nessa coisa, pensando para a temporada de prêmios, a da incerteza, o que vai ser. E aí, por exemplo, eu contei muito essa história no canal já, mas no Hollywood Brazilian Film Festival, no dia da sessão de Ainda Estou Aqui no cinema da Academia, o pessoal de Emília Pérez tinha certeza que Emília Pérez ia vencer o Oscar de melhor filme. Eles já davam um filme internacional na conta de Emília Pérez, porque era um filme que estava com uma campanha gigantesca, super visibilidade, e eles consideravam assim que, olha, nesse ano que o filme foi premiado em Cannes, estava com um prestígio importante em alas como a europeia, antes de qualquer questão quanto à problematização que ela é feita depois, que eu acho que começa em outubro mesmo, especialmente no caso de Emília Pérez e Latinos, eles tinham certeza que Emília Pérez seria o filme da Netflix a vencer o Oscar de melhor filme. Veja como é uma temporada diferente, né? É uma temporada bem atípica também. E aí surgem essas possibilidades de, por exemplo, ter, no final das contas, o Ainda Estou Aqui indicado para melhor filme. Claro, um contexto que deve ser tratado é o do Globo de Ouro. Alguém mandou ali nos comentários do caso da Fernanda, né? Que se a Sony tivesse apostado na Fernanda mais cedo, ela poderia ter entrado no Critics, eu acredito. Se tivesse uma distribuidora no Reino Unido melhor, o filme ele teria entrado na pré-lista do BAFTA. Aí tem que cuidar muito com a questão do IC, porque eu me lembro bastante também nessa época do final ali dos festivais, Almodóvar tinha vencido Veneza e seria muito mais fácil bancar o Matilda Swinton no filme do Almodóvar de língua inglesa do que construir um nome Fernanda Torres do zero, apesar de ser uma atuação excelente, porque existe na minha leitura, no final das contas, um problema da academia nas categorias de atuação, de valorização de atuações latinas em filmes de língua não inglesa. Para melhor atriz, a primeira indicação é a da Fernanda Montenegro,
Para melhor ator tem uma vitória do José Ferrer no Oscar 51 por Cyrano, não estou colocando coadjuvantes aqui na lista, mas é essa temporada diferente de festivais, já dava para notar que era diferente. A coisa que eu mais ouvia depois, quando foi anunciada a Palma de Ouro, esse filme aqui não tem cara de Palma de Ouro. A Nora é um Palma de Ouro diferente. E a mesma coisa que eu ouço muitas vezes, as pessoas elas tentam falar assim, o Oscar sempre premia mais do mesmo. Era um argumento comum até 10 anos atrás, porque a gente tinha um filme com a cara do Oscar, aquele filme que só os velhos da academia gostam. Todo mundo falava isso, assim. Como é que tal filme vence? Porque os velhos da academia gostam desse tipo de filme. A Nora quebra com isso, e aí as pessoas pedem pela volta do filme com a cara da academia. É curioso pensar nessa perspectiva. Mas é uma temporada assim que foi de altos e baixos no que diz respeito ao favoritismo, e que nesse fechamento, mais uma vez, a janela de Cannes é muito forte, né? Mais uma vez se consolidando bem forte, e a distribuidora, nesse caso, gastou mais com campanha do filme do que com o próprio orçamento, como eles revelaram anteontem na entrevista. Então, souberam fazer bem, souberam trabalhar muito bem. Eu acho que eu acompanhei assim, sem ser apelativo. Você sabe quando eles são puxando para apelativo, que teve o caso de Maestro, que ficou ruim para o Bradley Cooper, o próprio caso que vocês citaram de No Ritmo do Coração, né, de Cora, que eles criaram, que é um filme que todo mundo é apaixonado, que é impossível não amar um filme desse tipo. Então, o Gianora é sustentando as questões do filme, do próprio cinema do Sean Baker, que é um realizador muito importante no meio independente, que eu não sei se ele tinha dimensão quando ele estava... Acho que provavelmente não, pelo que já acontecia com ele anteriormente, quando ele estava fazendo a Nora, que ele teria esse sucesso, porque para mim, como um admirador da filmografia dele, a Nora não é o melhor filme dele. Mas você olha para o resto da filmografia, esse cara traz esse tipo de desconstrução do sonho americano, de mostrar um outro lado, de dar foco para comunidades marginalizadas, e o cara não recebe atenção nenhuma fora um Gotham Awards, fora um Spirit Awards. Então é uma temporada muito diferente e um contraste enorme, como vocês falaram, quando a gente pega o ano anterior, que é um Oppenheimer, de um Christopher Nolan, caríssimo, com uma campanha caríssima. Então é isso que ficou marcado no Oscar 2025. E aí o pós-Oscar, de toda essa controvérsia que a gente está falando, e repito, só o que mais me chama atenção é problematizar que esse aqui não tem cara de Oscar. E quando tinha cara de Oscar, não, mas tem que trazer filmes diferentes. As pessoas não sabem o que querem, né, Dali? Agora tem uma coisa curiosa que é o Willem Dafoe foi indicado, por exemplo, por Projeto Flórida, né? E, então foi, assim, é um reconhecimento muito tardio mesmo pro Sean Baker, porque o Sean Baker nunca tinha tido nenhuma indicação para melhor roteiro, por exemplo, né? Sendo que ele é o roteirista de todos os filmes dele, são... eu acho que, se eu não me engano, Red Rocket é uma adaptação ou é o roteiro original? Não estou lembrada agora. Eu acho que é original. Eu acho que ele é original, sim. É porque ele é muito inspirado na vida do ator, mas original, né? O ator foi ator pornô também e tal. Mas o que eu queria perguntar para vocês, até puxando esse teu gancho, Dali, é se vocês acham que hoje, olhando até para Cannes, que vai ser daqui a 2 meses, e para Veneza, a tendência é que Cannes seja um festival um pouco mais com holofote maior em direção ao Oscar do que Veneza, porque Veneza deu uma enfraquecida, na minha visão, nos últimos anos, em relação, assim, às categorias principais. Então, você tem, por exemplo, uma Veneza que já teve o melhor ator, um Coringa, né? Você já teve, mesmo o Pobre de Criaturas também, celebrando uma melhor atriz. Agora, um melhor filme já não está mais necessariamente lá, não está saindo necessariamente de lá, né? E mesmo esse ano, que a gente teve, quem ganhou o Copa Volpe foi a Nicole Kidman, né? E o melhor ator foi o Lindon, então nenhum dos dois. Óbvio que a gente sabia que as chances do Lindon eram muito inferiores, mas eu, sinceramente, achava que a Nicole Kidman ia estar no Oscar. Fiquei muito chocada dela não ter sido indicada. Assim, para mim, ela era uma indicação certa. E aí, assim, como é que vocês enxergam também essa questão, né, de Cannes ter feito esse ano não só a Palma, mas, né, vários filmes importantes? E, claro, talvez o filme mais importante desse bolo aí de Veneza seja realmente Eu Ainda Estou Aqui, apesar de Conclave ter saído né, com um prêmio e Brutalista, né, com mais 3 prêmios, mas assim, né, foi o filme que realmente despontou mais graças ao festival, enquanto que Cannes, acho que teve muito mais êxito, né, até lembrando do ano passado também, com a Anatomia de uma Queda, né, com Zonas de Interesse. Então, eu acho interessante como Veneza enfraqueceu um pouco
nesse lugar, talvez, né? Somente o Almodóvar. Gente, para mim, é um dos melhores filmes da temporada. Eu gosto muito também. Fiquei muito chocada, porque eu achei que ia ser o primeiro Oscar do Almodóvar de melhor filme. Assim. É uma coisa que até hoje eu não entendo. O que aconteceu? Se as pessoas não gostaram, se houve um estranhamento, o que aconteceu no geral com o Quarto ao Lado, assim. É uma das minhas grandes questões dessa temporada, sabe? Essa é uma boa ponta para discussão. Só vou falar rapidamente para o pessoal também dar opinião, mas eu acho que existe esse fortalecimento cada vez maior de Cannes em perspectiva de premiações, quando hoje o próprio festival ele adota isso, e ao postar nas páginas que a Nora saiu de Cannes, de Emilia Pérez, canção original, atriz coadjuvante, sai de Cannes também. Então acho que existe essa dimensão de que é um festival que ele traz o melhor do cinema nessa janela, que é uma janela extremamente disputada, e que no final das contas as grandes distribuidoras elas estão ali naquela área de mercado, como a Netflix com Emilia Pérez nessa temporada, tentando disputar o que pode chegar seja para filme internacional, o que pode ser estruturado para um Oscar de melhor filme. Eu também penso que na comparação com outras jornadas, Veneza, que é um festival que por muito tempo rejeitou uma noção de apontar para Oscar e se orgulhavam disso, e que mais recentemente nas prévias do Festival de Veneza a gente vê, olha, o Joaquin Phoenix que está aqui, ele vai para o Oscar, que está maravilhoso. Tal filme é um filme que vai chegar forte na temporada de prêmios. Então o Festival de Veneza muda isso também, muda essa característica, e eu penso que existia fundamentalmente, assim, na Europa, uma espécie de bloqueio com essa visão de sustentar um filme para a jornada de Oscar. Eram coisas diferentes, assim. Não porque reduziria o impacto do festival perante a comunidade cinéfila, mas porque, quem sabe, era visto como aquela coisa, olha, se pensar muito no Oscar, você vai tirar o peso de decisão de júri, vai tirar o peso da própria relevância do festival. Então não se preocupa com a distribuição, se preocupa em fazer a maior lista possível. E eu acho que em Cannes dessa temporada tem tudo para acontecer de novo uma seleção forte, e quem sabe o Brasil, estou torcendo que o Brasil entre na lista, por exemplo, na competição, e sabendo que as grandes distribuidoras estão ali. A Netflix tem um problema com o festival, né, porque por causa das questão de exibição na França, janela de exibição, então a Netflix passaria fora da competição quando não tem o Emilia Pérez, que eles pegam e compram. E sabendo que a Netflix tem um catálogo gigantesco para essa temporada, que seria o Oscar 2026. Então vai ser interessante pautar nessa temporada isso, porque tem Cannes agora nessa janela tradicional dele, fortíssima, e aí depois tem Veneza, obviamente, e o Festival de Toronto, que o Festival de Toronto ele está se armando para uma grande revolução, quando eles vão abrir uma área de mercado também. Se eu não me engano, vai ser no ano que vem. Então é o último tradicional de Toronto esse ano, pré a revolução que eles vão fazer para o mercado. Então estou bem curioso. Eu concordo muito com o Dário, assim, eu acho que os efeitos de Cannes vão, os horários, né, do que vem aí pro Oscar, né, vão estar muito, né, na seleção de Cannes esse ano, né, o que é curioso, né, porque já teve anos históricos em Cannes, né, onde o vencedor da Palma de Ouro não refletiu em nada no Oscar, né, se você pensar, tipo, 2003, que é muito tempo atrás, mas, sei lá, Elefante ganhou, né, sabe, assim, que é um filme que ele nem passa perto de Oscar, é um filme que dificilmente você vai pensar num filme desses no Oscar. Talvez hoje em dia, né, se você tem umas coisas, tipo, zona de interesse no Oscar, é assim, muito difícil, né, assim, né. Então, eu consigo ver, tipo, essa ligação entre Cannes e Oscar cada vez mais fortalecida, assim, né, um desejo até do festival de aceitar isso, que eu acho que é bom, porque ao mesmo tempo que saem coisas, tipo, Emilia Pérez de Cannes, também, tipo, a Sombra de uma Queda, que é um dos melhores filmes que já foi indicado pro Oscar, saiu de Cannes, né, assim, então isso é excelente, mas ao mesmo tempo, né, não sei, né, talvez isso ingesse também, né, tipo, essas noções do que votar, né, assim, né, e para que serve o festival, né, assim, né, ao invés dele premiar coisas que seriam só únicas dele mesmo, assim, né, ou que não tem essa obrigação de ser abraçada pela amplitude dos votantes, porque tem isso também, né, eu acho que a amplitude dos votantes, o voto internacional, fez com que esses filmes que vêm desses festivais, né, Cannes, por exemplo, esses festivais europeus, né, acabassem chegando mais fortemente no Oscar, né, assim, o que não acontecia tanto, antigamente acontecia
em menor medida, né? A gente só tem o quê? 4 vencedores que são vencedores de Palma de Ouro, né? O Marte, o filme do Billy Wilder, né? O Anora agora, e tem mais algum outro? Parasita, verdade, perfeito. Então é isso, né? Assim, eu acho que eu vejo cada vez mais o Oscar. Eu acho interessante pensar nessa coisa do que é a cara do Oscar, né? Porque eu acho que isso mudou muito. E eu acho que o negócio de cara do Oscar sempre foi uma coisa meio questionável, né? Mais uma superfície que as pessoas tinham, muito enraizado, que talvez a verdade, de fato, que existia, mas não era totalmente isso. Porque eu vejo a Anora mais como esse filme que ele ganhou, porque realmente é um filme que os votantes, em geral, e a indústria, foi o filme que eles mais gostaram, eles abraçaram o filme. Eu vejo claramente isso, é um filme que ficou em primeiro lugar nas listas e ganhou por causa disso. Assim, eu vejo que é isso muito, assim. E é meio que esse filme da validação da trajetória de um autor e da validação da história, da trajetória de um filme autoral, ou que é entendido como filme autoral, do cinema independente, assim, mal comparando, assim, porque eu acho que são comparações meio frágeis, mas que eu acho que dá para fazer um paralelo, tipo quando um filme independente, sei lá, tipo Guerra ao Terror, venceu de um filme tipo Avatar, ou desses filmes tipo Beleza Americana, que é o filme autoral da temporada, assim. Então eu acho que o Anora é muito isso, né? O filme foi abraçado por eles, né? Que é um filme que eu acho que a gente só percebeu que era o favorito, ao meu ver, né? Quando ele ganhou o DGA e o PGA, né? Que aí a gente, nossa, esse filme é o favorito, né? Ele é o favorito e tal, assim, tanto é que eu apostei nele, assim, inclusive eu apostei na Mac Madison também, assim, acho que eu fui um dos que apostou na Mac Madison, porque eu achei o que acabou acontecendo, que o fator da Mac Madison, do filme ser o primeiro da lista, muitas pessoas iam fazer muita gente votar na Mac Madison, que acabou, acho que foi o que aconteceu, né? E o fator também, né, que eu acho que quando a protagonista está indicada por um filme que está forte, ela acaba sendo favorecida, né? O que aconteceu com a Emma Stone ganhar da Lily Gladstone, além da questão do BAFTA, né? A questão que, como o Pobres Criaturas são mais forte na corrida do Assassino da Lagoa das Flores, né? Isso acabou favorecendo a Emma Stone, né? Então, acho que tem esses fatores, né? Assim, né? Acho que eu percebo muito que o Anora ganhou essa força, né? Desse queridômetro dele, né? De ser o filme mais querido mesmo, né? O que o pessoal pensou que ia acontecer com o Conclave, dele ser o filme que ia ficar nas listas, né, assim, no meio do caminho, né, nem ódio, nem amor, acabou não tendo efeito, porque isso, comparado com o filme que está em primeiro lugar, não acabou tendo efeito, né, não aconteceu esse efeito Coda, ou esse efeito Spotlight com ele, e o Emília Pérez acabou morrendo, e eu acho que o Emília Pérez chegou a ser o favorito mesmo, assim, no começo eu acho que ele era o filme que tinha para ganhar, e eu consigo muito ver ele, né, assim, desse filme, esse filme de ativismo performático, que agrada superficialmente, né, os votantes liberais da academia e tal, não sei o quê, mas acabou não rolando, né? Então, eu acho que a Anora foi mais por causa disso, né? Acho que a força dos festivais está muito forte mesmo, assim, e o Anora mostra muito essa coisa, que não é só a campanha que faz o prêmio, né? Assim, que faz o prêmio do Oscar, não é só a campanha e não é só a estratégia, né? Também é ser o que Hollywood abraça, né? O que Hollywood abraçou, né? Tem duas questões aqui. Fala, amiga, fala. Depois Não, eu só queria dizer que eu fui uma dessas pessoas que se iludiu com Conclave. Eu achei que Conclave poderia acabar tendo. Mas eu acho que foi. Eu me iludi sozinha mesmo. Eu acho que eu quis acreditar e aí eu procurei argumentos para acreditar. Mas eu sabia. Aquele fim de semana que a Anora ganhou DGA, PGA e WGA, eu tava meio conformada. E eu sinto, sim, que tem esse olhar para Cannes agora, e eu também não sei até que ponto isso é um ciclo que meio que se autoalimenta, sabe? Então o próprio Oscar já começa a olhar mais para Cannes, e Cannes já começa a procurar mais filmes de Oscar. Sim. Eu também não sei até que ponto isso acaba virando um ciclo em algum momento. Por exemplo, para filme internacional, né? Eu não consigo pensar numa caminhada para filme internacional se tu não aproveita uma das duas janelas. Primeiro a de Cannes, a segunda janela ali que seria Veneza, ou se o filme já foi exibido previamente em Berlim, em Sundance, aproveitar Toronto e meio que jogar ali em Toronto e tentar fazer acontecer. Ali, então, esse circuito de festivais ele acaba sendo super importante, né? Tava vendo, até inclusive recebemos comentários nessa live da Fernanda Montenegro, mas o filme é a Fernanda Montenegro no Oscar 2026 e tal. E aí, se tu olha para a jornada do filme, sabendo que precisa de distribuição, primeiro nos Estados Unidos, e precisa de uma rodagem em festivais, se torna
meio que até só uma torcida. Ilusório, né? Muito assim. Então as pessoas elas vão ficar. Quem não tá no meio do cinema ali vai ficar. Que a Fernanda Montenegro vai chegar para 2026, aí quem sabe vai se surpreender quando for anunciado que não é o candidato do Brasil, mas vão ficar retroalimentando isso sempre para dizer, não, ano que vem vai com a Fernanda Montenegro, então. Então, esse circuito que a gente tem das janelas, eu até acho que Sundance acaba sendo uma plataforma que depois para Oscar precisa aproveitar de novo no final do ano, não adianta só segurar em Sundance. Berlim, nós tivemos o Último Azul agora, e tomara que consiga uma excelente distribuição, não adianta ficar só com Berlim, tem que ter algum outro festival para impulsionar, se for o representante do Brasil. O Brasil deve ter outros longas para entrar em listas, o próprio Kleber Mendonça Filho tem filme para apresentar, então precisa de distribuição também. São coisas que eu acho que a gente poderia estar repercutindo mais no geral quanto a Brasil e Oscar, e que, como a gente falou, ficou muito de lado o impacto de um Oscar para o Brasil, porque meio que a gente ganhou, e aí depois daquela vitória da comemoração já vem a frustração da Fernanda, perdeu, e isso tomou conta de todo mundo, sabe?